Ele apaga em definitivo os nossos erros, os nossos pecados. Ele purifica, nos faz-nos novos. O Senhor nos dá uma nova vida. O Senhor nos enche com seu Espírito. O Senhor muda por completo a nossa existência. Salmo capítulo 51, a partir do versículo 1 diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Senhor, nós te glorificamos por todas as coisas que tens feito na nossa vida. É o teu amor, é o teu zelo, é a tua grande misericórdia para conosco, Senhor. Que tenhamos nós os olhos abertos, como Davi teve, para entender seu estado lastimável de pecado e correr para os teus pés, confessando assim o seu estado pecaminoso, Senhor, e recebendo com certeza o perdão. Que nós possamos imitá-lo, fazer segundo a orientação que nos é deixada na palavra, para que tenhamos verdadeiramente acesso à tua santa e bendita presença. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, todas as vezes que nós lemos a história do rei Davi, algum texto relacionado ao rei Davi, todas as vezes que nós meditamos, por menor que seja o texto, o Espírito de Deus nos ensina grandes coisas, coisas poderosas, profundas, maravilhosas demais para a nossa vida e grande demais para que nós possamos entender. Mas cabe a nós apenas aceitar a vontade do Criador. Esta é a grande verdade. E quando nós vemos, amados, no Salmo 51, por exemplo, o rei Davi, esse homem que conheceu Deus de perto, que viveu uma vida aos pés do Senhor, porém era tão humano quanto nós. Tinha seus deslizes, seus pecados, seus erros, seus tropeços. Mas todas as vezes que ele tropeçava, ele entendia que era preciso uma restauração, uma volta para os pés do Senhor. E é isso que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia, amados. Infelizmente será quase impossível vivermos nesse mundo sem pecarmos. O pecado nos cerca de todos os lados. Se eu olho para frente, lá está o pecado. Na retaguarda, o pecado, lado direito, lado esquerdo, ali estão o pecado. E até em cima, se olhar para cima, provavelmente verei também o pecado. É meio difícil passarmos de forma isenta neste envolver de situações pecaminosas. No entanto, é certo que temos como servos de Deus a obrigação de lutarmos para que o Senhor nos guarde e nos proteja. Porém, se errarmos, se porventura tropeçarmos, se porventura não conseguirmos manter-nos santos, segundo aquilo que Deus quer, se porventura pecamos, nós temos que entender que o Senhor é bom e Ele é misericordioso para conosco. No entanto, não é necessário apenas ficarmos sentados, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas sim, corrermos para a presença do Mestre, falarmos para o Senhor: Deus, eu pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra ti, eis aqui, Senhor, a minha vida, eis a minha vida, purifica-me, lava-me. E foi isso que Davi falou diante do Senhor, irmãos. Ele apresentou-se diante do Mestre e falou: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga minhas transgressões. Isso é reconhecer seu estado lastimável de pecador. É reconhecer que somos sujeitos muitas vezes a errarmos. Nós não podemos ficar no erro. Se porventura você errou, seja qual for o erro que rompeu essa proteção que você tem, seja qual for o pecado, não guarde-o no coração, não o tenha para você, mas entendeu que errou, é momento de correr para os pés do Senhor. É momento de correr para os pés do Todo-Poderoso, haja vista que Ele tem perdão para nós.
O Senhor tem o perdão para nós. O Senhor apaga as nossas transgressões. Ele apaga em definitivo os nossos erros, os nossos pecados. Ele purifica, nos faz-nos novos. O Senhor nos dá uma nova vida. O Senhor nos enche com seu Espírito. O Senhor muda por completo a nossa existência. Eis o porquê, irmãos, a necessidade da súplica, a súplica pelo perdão, pela purificação de Deus. Você errou? Qual foi o teu pecado? Pensa. Talvez você fale, mas não tem mais jeito, porque eu já pequei, já errei, o que fazer? O pecado foi grande, as consequências estão aí, o que fazer? Faça como Davi, corra para os pés do Eterno e fale para ele: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. Hoje conversava com o presbítero Edinaldo e falávamos a respeito das consequências dos pecados. As consequências do pecado. Muitas vezes, amados, você recebe de Deus o perdão, sim, se houver arrependimento, confissão do teu erro. Não importa qual seja o pecado, o Senhor há de perdoá-lo com certeza. No entanto, fica as consequências. E destas, difícil você escapar. Você recebe de Deus o perdão, recebe do Senhor a purificação, no entanto, o pecado sempre produz algo ruim. Sempre produz algo que não agrada, que não é bom, e às vezes te perseguirá por todos os dias da tua vida. Seja qual for o pecado que você fez, a frutificação não é boa. Por exemplo, amados, se alguém assassinou, é um homicida, ele há de carregar diante da justiça aquela culpa, e há de pagar por ela. A justiça há de cobrar. Mas Deus, e aí Deus, eu me arrependi, confessei o meu pecado, tu me purificou, e agora? Vai pagar diante dos homens, com certeza. É a consequência do pecado, é o ônus do pecado, e às vezes essa marca não te deixa mais. Aqueles que conhecem o homicida, todas as vezes que olhar para ele, há de lembrar-se, aquela pessoa já matou alguém. É sempre assim, irmãos, sempre dessa forma. Não há como escapar das marcas. Mas o Senhor purifica o coração, e isso é importante. Portanto, não importa qual seja o pecado, não importa quais são as consequências, as marcas que ficarão, seja no teu corpo, seja aos olhos da sociedade, mas nós não podemos guardá-lo no coração. Temos que correr para os pés do Senhor e falar para Cristo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, a tua ovelha que mais uma vez tropeçou, machucada, ferida, mais uma vez subjugada pelo inimigo das nossas almas. Mas eu reconheço o meu estado lastimável, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço, Senhor, que eu errei contra ti. Oh Deus, tenhas compaixão de mim, compadece-te de mim. Esse deve ser o clamor que deve envolver o coração, o nosso coração. É preciso que tenhamos um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E é certo que, se formos sensíveis ao Espírito, todas as vezes que errarmos contra Deus, nós saberemos. O Espírito Santo há de incomodar-nos, e vamos entender que é preciso voltarmos para os pés do Mestre, arrependido, confessarmos, nos humilharmos e falarmos para o Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, nós temos que nos humilhar. O servo de Deus precisa humilhar-se diante do Todo-Poderoso. Nós não podemos de forma alguma sermos altivos, acharmos que Deus tem que nos aceitar da forma que nós somos. Não, de forma alguma. Nós temos que nos colocarmos no pó, é o rosto em pó. Por que fala assim, rosto em pó? Antigamente, amados, nos dias do Antigo Testamento principalmente, o arrependimento verdadeiro era aquele que a pessoa ajoelhava-se e colocava o seu rosto no pó, encostava o seu rosto na terra.
e às vezes jogava terra sobre a sua cabeça. Isso era sinal de extremo arrependimento. Era sinal de extremo arrependimento. E às vezes precisamos fazer desta forma. Nos humilharmos a ponto de jogarmos terra sobre a nossa cabeça, para que o Senhor reconheça que estamos prontos para uma mudança e para recebermos dele o perdão que ele tem reservado para os seus. Amém? E Davi continua nos ensinando, irmãos, que ensinamentos profundos esse homem deixou. Como esse homem deixou ensinamentos preciosos para a nossa vida, preciosos para a nossa existência. No versículos 3 e 4 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Olha só, queridos, nós temos que aprender o seguinte: necessário é confessar o nosso pecado, confessar as nossas falhas. Davi, de uma forma muito clara, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, ele reconheceu o seu estado de pecado, reconheceu o seu estado ruim, seu estado lastimável, seu estado de afastamento de Deus. Ele entendeu que estava afastado do Todo-Poderoso, e ele diz com todas as letras: pois eu conheço as minhas transgressões, e o pecado está sempre diante de mim. Nós temos que reconhecer os nossos pecados. Ah, mas pastor, como é que eu vou reconhecer os nossos pecados? Nós temos que desenvolver comunhão com Deus, parte desse princípio. Comunhão com o Senhor, nos enchermos com o seu Espírito. Isso gera santidade na nossa vida, a partir que a santidade torna-se nossa companheira, inseparável do nosso ser. Todos os nossos passos certamente serão reconhecidos, se agradam ou não agradam ao Senhor. Eis aí, amados, o momento que eu preciso olhar se eu estou agindo de uma forma que é agradável aos olhos de Deus. Será que as minhas ações são agradáveis aos olhos do Senhor? E se nós formos bem sinceros e sem emitir julgamentos, porém, é uma constatação quase que generalizada. Se nós formos bem sinceros, se nós olharmos para a nossa vida com o olhar do Espírito, vamos ver apenas tropeços nela. Só tropeços. Eu errei nisso, errei naquilo, falei o que não devia, agi como não devia, olhei. Pecado do olhar. Olhei para aquilo que não devia ter olhado, ouvi o que não devia ter ouvido, concebi pensamentos que não deveria ter concebido. Coloquei meus pés em terras pecaminosas. Andei com pessoas com as quais não devia andar. Alegrei-me com aqueles que não tinham nada para produzir alegria na minha vida. E vai por aí, amados, por incrível que pareça, se nós colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor e falarmos: Deus, mostra-me meu estado, nós vamos ver tanta coisa na nossa existência, tanta coisa. Eis o porquê que temos que buscar com todas as nossas forças a presença do Senhor. Temos que buscar Deus a cada instante, a cada minuto, corrermos para a presença do Mestre. Davi disse: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós conhecemos as nossas transgressões? Conhecemos as nossas transgressões, nossos erros? Se conhecemos, por que os praticamos? Se não os conhecemos, é tempo de clamarmos para o Senhor: Deus, abra os meus olhos para que eu veja as minhas transgressões, para que eu veja o meu pecado e não continue na prática do pecado. Essa é uma realidade, amados. Parece complicado, parece difícil, porém, há um mandamento que diz que sem santidade é impossível ver a Deus.
viver com Deus, andar com Deus, amar a Deus, pregar a palavra, adorar, louvar. Sem santidade é impossível todas essas coisas. Você pode até fazer com a boca, como fazem por aí. Quantas pessoas estão louvando, estão adorando apenas com a boca, mas se não houver a verdadeira santidade, Deus não recebe. Sem santidade é impossível ver, agradar e, acima de tudo, entrar nos céus. Se nós não santificarmos a nossa vida, amados, como acessaremos a presença do Mestre? Como? Como vamos entrar nos céus? Difícil, não é? Nós temos que buscar Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. O texto bíblico diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Não é assim? Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe quem falou isto, irmãos? É a revelação do Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos deu essa orientação, essa direção, é porque precisamos observá-la. É preciso observá-la. E esse buscar o Senhor acima de todas as coisas, buscá-lo em primeiro lugar, nós temos que nos matar para fazê-lo. Nós fazemos isso? Só misericórdia de Deus. Eu faço isso? Só misericórdia de Deus. A partir desse momento, nós vamos começar a entender que estamos dando passos que não agradam o Senhor, que não agradam ao Todo-Poderoso. Irmãos, eu sei que a igreja não leva ninguém para os céus, mas encontramos na palavra que é bom que os irmãos estejam congregados, juntos, em unidade, louvando, adorando o Criador. Se porventura alguém conheceu o Senhor e não é possível congregar, mas se ele for fiel ao Todo-Poderoso, certamente será salvo. A igreja não salva. No entanto, se nós temos a possibilidade, se as portas estão abertas, se não há empecilhos, se nada nos atrapalha, a não ser muitas vezes a nossa própria carne, mas eu não trabalho à noite para tomar esse tempo. Eu não estou enfermo para não poder sair de casa. Eu não moro longe da igreja para que haja uma desculpa, eu não tenho transporte. Enfim, não há uma justificativa plausível, mas eu opto por ficar em casa. Eu opto por não vir à casa de Deus. É certo que enquadra-se dentro desse mandamento do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Enquadra-se, irmãos. Se porventura ajo dessa forma, estou em falha com o Senhor. Quem age dessa forma está em falha com o Senhor. E como poderá ele ser encontrado justo? Como poderá esta pessoa ser encontrada justa? Qual a justificativa? O que o justifica? O que falar para Deus? O que falar para o pastor? Se para explicar a ausência na igreja ao pastor já é difícil, não é? Ah, pastor, eu vim, mas por que você não veio? Eu estava cansado, não sei o quê. Aí você sai da tangente, você puxa para cá, escorre, assim, fica liso como quiabo, para encontrar uma justificativa que seja mais ou menos aceitável pelo humilde pastor ou mero homem. E Deus? Se Deus conhece o nosso coração, as palavras nos vêm à boca, Deus já sabe quais são. Nossos pensamentos, o Senhor já sabe, há 1 milênio antes do que íamos pensar nesse momento. E aí? Como vou me justificar diante do Senhor? Ah, Deus, mas tu sabes, sabe o quê? Sabe o quê? Não é? Eis o porquê que nós temos que vigiar bastante. Vigiai e orai. A vigilância se enquadra também neste aspecto,
para não sermos encontrados em falta diante do Mestre. Oh, glórias! Queridos, não há nada que justifique essa nossa falta de prazer naquilo que é de Deus. Quando o nosso coração está cheio de Deus, quando nós temos o coração cheio de Deus, Davi, esse homem, tinha o coração cheio de Deus. Quando nós temos o coração cheio de Deus, o nosso prazer está em meditar na palavra do Senhor. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável que os irmãos estejam em união, em unidade. E vai por aí. Os textos que mostram prazer em servir o Senhor são tantos, tantos, tantos. Queridos, nós temos que entender que o nosso prazer precisa estar no Senhor. Vou falar uma coisa muito louca aqui, irmãos. Uma coisa muito louca. É melhor você perder o seu emprego, ir para casa e passar um ano comendo feijão e farinha, uma vez por dia, do que você ter um emprego, uma casa, saldo bancário, roupas bonitas, uma despensa cheia, mas sem honrar a Cristo da forma que Ele deseja. Para nada isso vale. Para nada isso vale. O que vale possuirmos as coisas desta terra, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão possa roubar? O que adianta nos ter essas coisas preciosas sobre a face da terra, se nós não temos o dono de todas as coisas, como amigo, como companheiro, como Deus, como Senhor, como mentor, como aquele que nos dirige, como aquele que nos guia, e acima de tudo, como aquele que nos leva para os céus, haja vista que só Jesus pode conduzir-nos aos céus. O que adianta-nos? Não é verdade? Nós temos que aprender a pesar o que é importante. Mas o que é importante, segundo o ver de Deus, a ótica de Deus, o enxergar de Deus, o entender de Deus. É certo que, para mim, o emprego é extremamente precioso. Para você, eu creio que também seja. Você precisa trabalhar para ter o sustento. É certo isso? Claro. Mas é mais importante do que Deus? Não, não é. Nada é mais importante do que Deus. Nada é mais importante. No versículo 5 há um texto muito interessante, amados. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, Davi afirma o seguinte: eu não nasci santo, eu já nasci pecador, nasci na iniquidade, eu fui concebido em pecado. Isso joga por terra aquela ideia que todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, aqueles que reconhecem seu estado pecaminoso, correm para o Senhor, confessam seu pecado, aceitando-o como Senhor, como Salvador da sua vida. A Bíblia diz que este é feito em Filho de Deus, é enxertado na oliveira verdadeira. Oh, glórias! Graças a Deus, porque esses que aqui estão, eu tenho convicção, são filhos de Deus. Aleluias. No entanto, o ensinamento sempre é precioso. Nunca é demais aprendermos, principalmente de Deus, haja vista que não há limites. Não há limites. Se nós vivermos 100 anos sobre a face da terra, não vamos aprender 1% a respeito de Deus. Isso se pudermos medir em percentuais conhecimento em relação a Deus. Conhecimento de Deus, ele é infinito. A Bíblia diz que nós devemos crescer até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Ou seja, eu nasci, conheci a Cristo e vou crescendo, 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 crescendo. E isto chegará no auge quando eu bater as botas nessa terra e abrir os olhos lá nos céus. Ponto final. Oh, glórias! Eis aí
o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento do Senhor, porque lá nos céus certamente não haverá barreiras. Vamos conhecer Deus em toda a sua glória, em toda a sua intensidade. Amém? Mas é preciso, irmãos, pedir ao Senhor que nos purifique. Pedir ao Senhor, não fique esperando, lamentando: Senhor, eu pequei, Senhor, olha meu estado, Senhor, eu fiz assim, fiz daquele jeito, Senhor. Não fique apenas lamentando ou conversando com pessoas, pedindo orações na internet. Hoje virou moda, nós vemos que nas redes sociais, as pessoas pedindo oração: ora por mim para que eu tenha uma vida de comunhão com Deus, ora por mim para eu ser santo, ora para mim para que eu possa viver Deus, para que eu seja fiel, ora por mim para isso. Gente, é preciso pagar o preço. A minha oração não te fará fiel, por incrível que pareça. A oração de ninguém neste mundo pode fazer o outro fiel, porque é algo de fora, o íntimo, é teu, é particular, é você que opta por ser fiel a Deus. E a minha oração não te fará fiel. Não adianta eu clamar por você 24 horas por dia, calejar o joelho, fazer jejuns de 23 horas, jejuns de Daniel 50 vezes. Eu não vou mudar a tua vida. Não posso. É você que tem essa unidade com Deus, essa opção em servir ou não servir ao Senhor. É por isso que nós devemos clamar pela purificação continuamente. Senhor, faz-me puro, Senhor, faz-me puro, dá-me comunhão contigo, dá-me intimidade contigo. Deus, eu preciso andar contigo. E no versículo 7 do Salmo 51, Davi diz: purifica com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Oh, glórias! Amém? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Essa é uma oração que nós temos que fazer diante do Senhor. Deus, purifica-me. Senhor, lava-me. Senhor, purifica-me. Insista, igreja, insista, não canse de pedir ao Senhor para que Ele te purifique, para que Ele te deixe mais alvo do que a neve. E se porventura você tropeçar como Davi tropeçou tantas vezes, como eu tropeço tantas vezes, fale com o Senhor: Deus, purifica-me com hisopo, lava-me, porque eu quero ficar alvo, mais alvo do que a neve. Amém? Nós não sabemos qual a cor da neve, não é verdade? Nós não temos neve, nós não temos essa ideia. Mas uma planície gelada, uma planície coberta de neve, ela é extremamente alva, a ponto de as pessoas usarem óculos para que não tenha problema na visão. E tão alvo que é, extremamente alvo. É por isso que Davi diz: Senhor, mais alvo do que a neve, mais alvo do que a neve. Temos que clamar para que o Senhor nos deixe desta forma. E aquilo que é mais alvo do que a neve não se mistura com aquilo que é mais sujo do que a neve. Não se mistura, não junta-se, não há comunhão com aquilo que é mais sujo do que a neve, mais escuro do que a neve. Nosso parâmetro de limpeza é o mais alvo do que a neve. A nossa vida precisa ser dessa forma. Amém? Que nós possamos entender que o Senhor precisa agir de uma forma intensa, poderosa na nossa existência. E ainda no versículo 13, ouça: depois disso tudo, depois que você passa por esse estágio, primeiro você errou, ou seja, nosso estágio de pecado, sujos, imundos, cheio de feridas, cheio de coisas ruins, pensamentos ruins, cheio de nós pelas costas, não é? Nós pelas costas,
aquela pessoa enrolada, misericórdia, vida difícil. Depois disso tudo, amados, reconhecemos o nosso estado. Falamos para o Senhor: Deus, compadece-te de mim, lava-me. Essa pessoa confessa o seu pecado, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa pessoa confessa o pecado, ele clama pela restauração, ele diz: purifica-me como isopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Depois que você passa por esse estágio, depois que você passa por estes estágios, chega um momento muito espetacular na vida do homem. E no versículo 13, Davi diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Oh, glórias! Davi tinha, irmãos, no seu contexto de vida, uma bagagem de conhecimento de Deus. Ele tinha vivido os momentos ruins, o arrependimento entrou no seu coração, e ele, dominado pelo Espírito, ele afirmou: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Você que é lavado, você que é purificado, você que já passou por esses estágios que foram comuns a Davi, agora você precisa, tal qual ele, apresentar-se diante do Senhor e falar. Fale de forma clara, declare ao Todo-Poderoso: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Nós não podemos reter a palavra para nós. Eu tenho que levar a palavra. Você tem que testemunhar do poder, da graça, do cuidado, do zelo, do amor de Deus. Tu não podes de forma alguma segurar para você: eu tenho no meu coração um armário, está cheio de ensinamentos. Eu tenho ali livros ensinando-me a agir em todas as áreas da minha vida, como pregar o evangelho, como testemunhar isso, aquilo, outro. Porém, esse armário dentro do teu coração tem um baita de um cadeado deste tamanho, uma chave deste tamanho, que você fechou e jogou a chave fora. Não adianta. Você tem que praticar a palavra, ensinar aos transgressores. Quem são os transgressores? Aqueles que não conhecem ao Senhor. Ensine o caminho do Senhor a estas pessoas, mostre, fale, evangelize, testemunhe. É o ide que deve estar no alto da tua vida. Ide por todo mundo e prega o evangelho. E o Senhor confirma isso posteriormente, 1000 anos após Davi afirmar: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Lá vem Jesus e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. O Senhor ratifica as palavras deste homem. E também no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi disse para Deus: olha, Senhor, eu quero ensinar, mas eu também quero louvar. Abre, Senhor, a minha boca, para que manifeste os teus louvores. Você não pode ficar com a boca fechada. É necessário louvar o Senhor, adorar o Senhor. É preciso derramar-se diante do Todo-Poderoso como um sacrifício agradável, um sacrifício sobre o altar, de cujo suba um cheiro agradável, um aroma agradável às narinas do Todo-Poderoso. Ou seja, o teu louvor, a tua adoração, necessário é que sejam agradáveis ao Criador. Vale ressaltar, irmãos, que louvar não é apenas cantar. Mesmo que você cante maravilhosamente bem, como muitos cantam maravilhosamente bem nesses últimos tempos. Mas, se não houver todos esses estágios anteriores, o arrependimento, a confissão de pecado, a mudança de vida, se não houver, é impossível louvar a Deus. É impossível adorar o Senhor. Nós temos que passar por essas etapas, para que da nossa boca proceda
do nosso coração também proceda o verdadeiro louvor que seja aceitável ao nosso Criador. Amém, amados? São ensinamentos que nós temos na palavra. Ensinamentos de alguém que viveu Deus. De alguém que não era nada, que não era ninguém. Apenas um cuidador de ovelhas lá nos campos. Mas que o Senhor tirou lá dos campos, da frente das manadas. Colocou-o no trono. E por final, lá na frente, afirmou com todas as letras: um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração. Talvez você olhe para a tua vida e diga: eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Davi provavelmente falava para si mesmo: eu não sou nada, eu não sou nada. Começa por aí. Ache-se nada para que Deus possa em você encontrar alguma coisa. E quando Deus te encontrar, permita que Ele mova, permita que Ele trabalhe, porque um dia ficará o testemunho e falarão a teu respeito: esta mulher, aquele homem, eles viviam segundo o coração de Deus. Eram segundo o coração de Deus. Amém? Que nós possamos trazer para a nossa vida esse exemplo tão maravilhoso, tão especial, tão magnífico para a nossa existência. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por todas as coisas que tens feito. É o teu cuidado que não tem fim, Senhor. É a tua grande graça, Pai. Trabalha meu viver, trabalha minha existência, para que em todas as coisas eu viva segundo a tua vontade, meu Deus. Trabalhe a nossa vida, a nossa existência, para que em todas as coisas façamos a tua vontade e que sejamos encontrados justos aos teus olhos e que um dia tu possas afirmar a nosso respeito: estes viviam segundo o meu coração. Que assim seja na nossa vida, Pai, e que vivamos segundo o teu coração hoje, aqui nesta terra, para que teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. Ó Deus, abençoa-nos. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 841.